Pois, muito bem, Brasil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula completíssima aqui no nosso canal de YouTube, no Gabi Modesto Teacher. Como você pode ver aqui pelo título, o nosso tema da aula de hoje, hoje é uma aula estilo papel e caneta, como sempre, então já pega seu papel, já pega sua caneta, porque eu vou compartilhar com você várias dicas essenciais para você que quer conseguir aprender inglês, para falar naturalmente, ouvir o inglês com clareza. Já tô aqui, ó, com a minha aguinha do lado. Essa aula é a aula modo ativo, tá? Então, se você tiver aí, eu tô aqui relaxada, eu tô aqui, ó, sem papel, sem caneta, não. Modo ativo de fluência. And let's get started. Vamos começar. Para a gente poder aprender esses usos aqui, olha, do to have na aula de hoje, esse to have é a ideia de ter, então a gente vai aprender a dar vida a este vocabulário em inglês. Só que vamos estar aplicando os nossos 4 potes de fluência usando o método DQD, que se você já é meu aluno aqui no YouTube, no Instagram, no meu curso fechado Descomplica que Destrava, você sabe que os nossos 4 potes de fluência são, número 1, vocabulário. Você precisa de saber palavras, saber usar essas palavras para você conseguir ser fluente em inglês, né? Conseguir falar naturalmente. Número 2, estrutura. Você precisa saber montar frases com essas palavras que você vai aprender. Número 3, pronúncia, pronunciation. Você precisa saber pronunciar essas palavras de forma natural. E número 4, efeito cotonete, que é a nossa técnica do método DQD para te ajudar a ouvir coisas em inglês e entender com clareza. Então, o efeito cotonete te ajuda diretamente no listening, mas reflete também na sua fala, na naturalidade da sua fala in English. Então, a gente vai estar aplicando esses 4 potes aqui. Eu diria que é uma aula mais específica do pote 1 de vocabulário, então a gente vai mirar mais nisso daqui. Eu vou te mostrar vários usos do have. Verbo esse, ó, vocês não gostam, né, quando eu uso amarelo. A ação essa que é essencial. A gente usa essa ideia de have o tempo inteiro. A gente pode... que é igual pra gente, né? A ideia de ter. É muito útil em português também. Então, olha só. Para poder separar, então, aqui, ó, eu vou colocar aqui 9 usos, que foi como eu organizei essa aula. 9 usos essenciais do to have. Ou a gente pode só falar a ideia de have, né? Que esse to só para marcar a forma original dele. Então, papel e caneta na mão, você vai sempre repetindo comigo em voz alta. Lembra que esse é nosso pré-requisito aqui no Gabi Modesto Teacher. Então vamos lá, ó. O primeiro uso que eu trouxe aqui para poder compartilhar com vocês, gente, em relação à ideia de to have, é o seguinte, eu deixei aqui tudo anotadinho para não esquecer de nada, tá? Primeiro uso é quando a gente está falando sobre relationships. Já vamos colocar aqui, ó, relationships, que seriam relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, tá? Relacionamento entre pais, filhos, família, amigos, colegas de trabalho. Então, relationships. Você vai ver que vários usos do have aqui que a gente vai explorar e nós brasileiros ficamos muito felizes com essa informação que eu vou compartilhar agora. Você vê que tem muita coisa em comum com o português. Isso é ótimo porque ajuda a gente a entender a lógica, né? A gente consegue clicar mais rápido e fica mais fácil de memorizar também. Então, o primeiro uso tem a ver com relationships. Sabe quando você fala assim, por exemplo, ah, eu tenho 2 irmãos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 cachorros, eu tenho 2 colegas de trabalho no meu trabalho, eu tenho 5 melhores amigos. Então, para poder expressar essa ideia de ter, nesse sentido de você tem um tipo de relacionamento com alguém. Faz sentido para você? Então, olha só, eu posso falar assim, por exemplo, que eu tenho 3 filhos. Então, ficaria como isso in English? Ó, I have, a ideia do have, I have 3 children. Lembrando que aqui você pode falar kids também, tá? Tanto faz. Então, eu falaria assim, ó, I have 3 children. I have 3 kids. Quer dizer, eu tenho 3 filhos. Independente se eles são crianças ou adultos, tá? A gente vai usar essa ideia de children e kids. Aí, se na frase você precisar marcar, né, que ó, mas eles não são crianças mais, eles são adultos, aí você pode explicar, enfim, depende muito do contexto. Mas no geral, Gabi, como que eu falo eu tenho 3 filhos? I have 3 children, I have 3 kids. So, very good. One more example. Eu posso falar assim, olha, ele tem 3 irmãos e uma irmã.
Então, 3 irmãos sexo masculino e uma irmã do sexo feminino. Então, ficaria assim, olha. He has 3 brothers and 1 sister. Então, olha que interessante. Ele tem. Você vai ver que ao longo dessa aula, além de você pegar esses usos essenciais, né, você ganhar clareza disso daqui, para ampliar seu vocabulário, ganhar consciência de estrutura, você vai ver que a gente vai estar fazendo também, você vai conhecer características principais que você precisa saber do have. Por exemplo, observa aqui, ó, quero chamar sua atenção aqui, ó, para esse has. Percebe? Gabi, você não falou que era have? E agora você veio e botou has. Sim, isso vai acontecer quando a gente estiver falando, por exemplo, ó, eu tenho, I have. Show de bola, I have, ó. Você tem, you have. Tranquilo. Nós temos, we have. Tranquilo. Eles têm, they have. Tá vendo, ó? Tudo bonitinho no have. Quando for ele ou ela, então a ideia de he, she, it, então ficaria assim, ó. He, she, it has. Tá? É uma questão de conjugação. Aí você fala assim, ai meu Deus, vou ter que decorar um monte de coisa. Olha só. Em inglês é muito mais fácil, porque em português cada pessoa dessa aqui iria variar, né? Quando a gente vai conjugar. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, cada um muda dependendo do tempo, da pessoa, enfim. Em inglês aqui, ó, super simples. Então, I have, you have, we have, they have. He, she, it has, ok? Então, ó, ele tem 3 irmãos e uma irmã. So, he has 3 brothers and 1 sister, representando essa ideia de relationship. Mais um exemplo, eu posso te perguntar, você tem uma família grande? Tá vendo? Eu tô falando do seu ciclo, né, de amizades, de parentes. Então, você tem uma família grande? Então, ficaria, do you have, pergunta, do you have a big family? Hey, do you have a big family? Percebe, ó? Então, esse do you have aqui usando para poder fazer a pergunta. Você tem? Ou poderia perguntar ainda assim, ó, vou acrescentar mais um aqui. Você tem um cachorro? Isso porque o Todinho tá aqui comigo, gente, dentro do escritório. Então, ó, do you have a dog? Do you have a dog? Percebe? Você tem um cachorro? Também vamos usar essa ideia de do you have? Não, não, não. Então, observa que esses 4 usos que eu coloquei aqui, ó, eles estão sendo representados para poder dar a ideia de... eu vou apagar aqui, tá? Para não ficar bagunçado. Aí depois, qualquer coisa, você pausa e faz essa anotação extra. Então, esses 4 usos aqui estão dando essa ideia de relationship, de relacionamento. Então, por exemplo, ó, tenho 3 filhos. Então, ó, have 3 children. Tem 3 irmãos. Então, ele tem. Então, has 3 brothers. Tem uma família grande. Have a big family. Tem um cachorro. Have a dog. Tudo para poder indicar essa ideia de ter com relacionamento. Tudo bem? Agora, o have não se limita só a quando a gente está falando de relationships. Outro tema aqui, eu vou botar aqui para poder copiar a formatação, é quando a gente está falando sobre doenças, sobre como você está se sentindo, sobre sintomas que você está sentindo. Dor de cabeça, febre, você está com resfriado, o have é muito presente nesse tipo de intenção. Igual em português não, mentira, em português a gente usa um outro raciocínio, quer ver? Vou te mostrar aqui muita gente fica confuso, olha só. Quando a gente fala, então, vamos botar assim, ó, o tópico de disease, então, doenças, tá? Ou symptoms, sintomas, enfim. Então, olha que interessante. Se eu falo assim, por exemplo, ó, nossa, eu tô com dor de cabeça, sabe assim? Nossa, agora aqui, ó, eu estou com dor de cabeça. Percebe que em português a gente usa essa ideia de eu estou. Você não fala, eu tenho dor de cabeça. Não, você fala, eu estou com dor de cabeça. Em inglês, eles vão usar o have. I have a headache. Olha aqui que interessante, ó. Eu estou com dor de cabeça em inglês, então a gente vai fazer o uso do have. Eu tô com dor de cabeça. I have a headache. Então é como se, imagina que a partir de agora em português, a gente tem que falar, eu tenho dor de cabeça agora, viu? Então, esse é o raciocínio, tá? Então, I have a headache. Headache é a ideia de dor de cabeça, ó. Head, cabeça, ache, dor. I have a headache. Ou eu posso falar, por exemplo, que, nossa, eu estou com resfriado. Tchim, tchim. Não pode ser assim, né? Tem que ser assim. Tchim, tchim. Então, eu estou
com um resfriado. Então, essa ideia de eu estou, não vai ser estou, vai ser I have a cold. Porque quando estamos falando de disease, symptoms, sintomas, enfim, eu não sei se tem um nome para isso, né, em português, mas enfim. Então, a gente usa o have, essa combinação. A lógica deles, eles fazem uso do have aqui. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho um resfriado. Então, esse é o the train of thought, a linha de raciocínio. Ou eu posso falar, por exemplo, assim, nossa, eu tô contando uma história, né? Eu falo assim, não. Aí o que acontece, né? Eu exagerei, bebi mais vinho do que devia e eu tive maravilha, aqui vai fazer sentido, ó. Eu tive uma ressaca horrível na manhã seguinte, tá vendo? Essa ideia de ressaca é um sintoma que você sente ali, né? Então, ficaria assim, ó. I had a terrible hangover the next morning. Quer dizer, na manhã seguinte. Então, I had a terrible hangover the next morning. Percebe? Aqui faz até sentido, né? Agora, por exemplo, se fosse no presente, você fala, nossa senhora, eu tô numa ressaca. A gente fala, né, eu estou numa ressaca. Eu estou numa ressaca horrível. Então, ficaria assim, ó. I have a terrible hangover. Aí já dá esse choque do português com o inglês. Mas, enfim, o que você tem que ter em mente aqui é que quando a gente está falando sobre disease, symptoms, enfim, o mais provável é a gente usar essa ideia de have. Então, I have a headache. I have a cold. I had a terrible hangover. Então, essa ideia de hangover é ressaca, tá? Então, eu tive uma ressaca horrível na manhã seguinte ou então, I have a terrible hangover. Então, eu estou com uma ressaca horrível, muito forte. Então, observa, todos os usos aqui, olha esta combinação aqui, percebe? Vamos botar de outra cor, ó. Então, todas essas combinações aqui, ó, é a ideia de você ter, né, ou você estar, enfim, com um sintoma, com alguma doença, enfim. Então, terrible hangover, have a terrible hangover, percebe? Então, tem um padrão aqui, ó. Vamos aplicar aqui, vamos pegar algumas dicas de pronúncia e de efeito cotonete para nossa aula ficar bem completa? Já vou comentar disso com você, tá? Mas aqui, então, eu quero só deixar bem organizado essa linha de raciocínio, que então, ó, número 1, quando a gente estiver falando sobre relationships, uso número 1, né? I have 3 children, he has 3 brothers, do you have a big family, do you have a dog? Quando a gente vai falando sobre disease, so I have a headache, I have a cold, I had a terrible hangover, I have a terrible hangover, and so on. O que a gente pode aproveitar aqui de pronúncia? Então, vamos pegar aqui pote 3, ó. Primeiro que, em relação à pronúncia desse have, você vai me ver falar esse have várias vezes aqui no vídeo, percebe que a pronúncia dele é have, have. Então, não é have, tá? Não tem um i final, termina no v. Have, have, have. Então, I have 3 children, children, ou você pode falar kids, ó. Kids, é um izinho fechado, kids. I have 3 children, I have 3 kids. He has 3 brothers and 1 sister. Do you have a big family? Tranquilo. E do you have a dog? Show de bola. Agora aqui, a gente vai poder aplicar efeito cotonete, quer ver? Quando a gente fala assim, ó, I have 3 children, I have 3 kids, tranquilo. He has 3 brothers and 1 sister. Aqui você pode marcar o and e falar he has 3 brothers and 1 sister, ou a gente pode aplicar aquele velho efeito cotonete que eu sempre falo para vocês, tudo que for de efeito cotonete eu vou colocar da cor, escolhe uma cor, vai, red, vamos de red. Então, ó, he has 3 brothers and 1, então aqui a gente pode meio que sumir com esse D, and 1 sister na pronúncia, né, fica mais fácil de falar. He has 3 brothers and 1 sister. Ou aqui, ó, do you have a big family? Do you have a big family? Have. Faz uma conexão natural aqui do have com o a. Do you have a dog? Também, ó, have. Percebe? So, repeat after me. Na verdade, não after me, comigo, tá? Junto de mim. Então, vamos lá. I have 3 children.
I have 3 kids. He has 3 brothers and 1 sister. Do you have a big family? Do you have a dog? That's awesome. Very good. Aqui, ó. I have a headache. Vamos ver o que a gente pode explorar aqui de pronúncia. Então, aqui, ó. Headache. Headache. Dor de cabeça. Headache. I have a cold. Tranquilo. Curiosidade, né? Esse cold aqui tá usado como resfriado, mas pode dar ideia também de frio, né? Então, I have a cold. I had a terrible hangover. Então, aqui, terrible, tranquilo, né? The next morning, I have a terrible hangover. Então, hangover. Show de bola. Vamos ver de efeito cotonete, ó. Have a. Have, você vê que vai estar presente em tudo aqui, ó. Have com I. Então, fica have a. I have a headache. Percebe? Eu vou tirar essas marcações, que eu acho que vai ficar ruim de vocês enxergarem. Então, ó. I have a headache. I have a cold. I had a. Não só com have a. Também had a. I had a terrible hangover. The next morning, I have a terrible hangover. Very good. So, let's say all the sentences out loud. I have a headache. I have a cold. I had a terrible hangover the next morning. I have a terrible hangover. Observa que aqui a gente usou a ideia de had, então ó, outra informação importante sobre o have, né? Então a gente viu que a ideia de has, esse has aqui, né? É para falar tipo, ele tem tal coisa, ela tem tal coisa, então, quando for he, she, it. O had é o passado do have. E a boa notícia é que daí fica had para todo mundo, então fica assim, ó, eu tinha, I had, você tinha, you had, ele tinha, he had também, porque tá no passado, percebe? Então, todo mundo vai ficar com had. Aqui ficou has, porque é presente. Então, fica I had, you had, he had, she had, todo mundo had, no passado, tinha. Então, I had a terrible hangover the next morning. Lindo! Próximo uso, eu vou tirar então essas marcaçõezinhas aqui, tá? Para ficar bem limpo de você visualizar. Vai ficar de vermelho só o que a gente está vendo de efeito cotonete. Wonderful. Olha só, outro uso dessa ideia de have é quando a gente está falando sobre algo que é necessário. Então, tipo assim, algo que é necessário, que é obrigatório de ser feito. Então, when something is necessary. Vamos botar até um when aqui, ó. When something is necessary. Quando algo é necessário. Aí você fala assim, gente, eu tenho que fazer isso porque eu sou obrigada ou porque eu tenho que fazer, gente, não é possível, é o prazo final. Então, quando você tem que fazer alguma coisa. Então, olha só, como é que a gente pode falar assim, ó, um exemplo nesse uso, né, nessa intenção. Você tem que seguir as regras. É obrigatório, você tem que seguir as regras. Então, ficaria, ó, you have to follow the rules. Então, também, esse uso aqui é bem fácil pra gente quanto o primeiro, porque em português a gente usa essa mesma lógica de ter, né? Já que no segundo não foi tão assim. É bom que eu tô querendo te mostrar também que horas a gente vai poder usar o português como referência e horas não vamos poder usar o português como referência, tá? Então, ó, you have to follow the rules. Então, ó, você tem que fazer tal coisa. You have to follow, seguir. Inclusive, if you don't follow me on Instagram, se você não me segue no Instagram, Gabi Modesto Teacher por lá também. Então, esse follow, esse vocabulário follow pode ser usado também essa ideia de seguir nas redes sociais, né? Follow me on Instagram. You have to follow the rules. Você tem que seguir as regras. Ou eu posso falar assim, ixi, olha, um compromisso. Eu tenho que ir ao banco amanhã. A gente não pode passar de amanhã. Eu tenho que fazer tal coisa. Então, ficaria I have to go to the bank tomorrow. Percebe, ó? Eu tenho
que ir ao banco, é algo que é necessário, eu tenho, não é porque eu quero ir, porque eu amo ir ao banco, a minha intenção aqui é falar que eu tenho essa tarefa para ser cumprida. Então, I have to go to the bank tomorrow. Ou ainda, usando essa ideia de algo é necessário, mas não no sentido de que é obrigatório, aí vai depender da minha entonação. Eu posso falar assim, gente, olha, você tem que ler esse livro, é fantástico. A gente faz a mesma coisa em português, então ponto para nós brasileiros que falamos português, então ficaria assim, olha, you have to read this book. It's fantastic. Então, ó, você tem que ler esse livro. Então, aqui a intenção, né, é essa ideia, falando, cara, é necessário, é imprescindível que você leia, mas não no sentido de que é obrigatório. Se a pessoa não quiser ler, ela não lê. Mas é que é no sentido, tipo assim, cara, você vai amar muito, você tem que ler este livro, percebe? So, when something is necessary. So, you have to follow the rules. I have to go to the bank tomorrow. You have to read this book. It's fantastic. Então, observa aqui o padrão, ó. A gente está usando a ideia de tem que fazer tal coisa. Você tem que seguir as regras. Eu tenho que ir ao banco. Você tem que ler esse livro. E tudo no sentido de falar que, cara, isso tem que acontecer. Você tem que ir ao banco, eu tenho que... Igualzinho a gente faz em português. Percebe? E aqui vamos ver o que a gente tem de pronunciation, que dá pra gente poder explorar, ó. You have to follow the rules. Aqui é rules. You have to follow the rules. I have to go to the bank tomorrow. Tranquilo. You have to read this. Ah, tá. Coisa importante de pronúncia aqui, ó. Isso aqui é this. É um i fechado, tá? Cuidado que não é this, não é this. This. A boca tá até mais fechada, ó. This. Oh, you have to read this book. You have to read. Aqui é um som de I. Aqui é um som de E. You have to read this book. Percebe? It's fantastic. Tranquilo de pronúncia, né? Com esse this aqui. Agora, e efeito cotonete? Vamos ver se dá para aplicar alguma coisa aqui, ó. You have to follow. Tá vendo? Já não é have a. Porque have a tá aqui, então não é have a. You have to follow, normal. You have to follow the rules. Tranquilo. I have to go to the bank. I have to go to the bank tomorrow. Tranquilo também. You have to read this book. It's fantastic. You have to read this book. Tá. Dá pra gente aplicar um efeito cotonete aqui. É bem provável que um nativo americano, falante de inglês, enfim, na hora de falar essa ideia de you have to read this book, por conta da similaridade do som do d com this, é bem provável deles suavizarem esse read aqui e já emendar no this, ficando mais ou menos assim. You have to read this book. You have to read this book. Ao invés de falar you have to read this book, explodiu o D, percebe? Então eu dou uma segurada nesse D. You have to read this book. Você bota a intenção, you have to read, só que ao invés de explodir, read this book. Faz sentido? Então, you have to read this book. Oh, you have to read this book. It's fantastic. Isso traz muita agilidade para a fala. Perfeito. Eu tô tirando as marcações de efeito cotonete? Ah, não, eu tô viajando, porque eu tô botando de red. Obrigada por me lembrar disso. Então, ó, when something is necessary. Então, tem que seguir as regras, tem que ir ao banco, tem que ler este livro. Maravilha. Outro uso, então, dessa ideia do have é na expressão, aí aqui, tá vendo? Eu acho que eu quis, no meu inconsciente, eu fui fazendo. Um que dá para usar o português como referência, outro que não dá. Um que dá, outro que não dá. Aqui é na expressão, mas é muito útil, tá, gente, essa expressão. Dear God. Como isso aqui é útil? É na expressão seguinte, olha. To have nothing to do with something. Então, vou botar só assim, to have nothing to do with. Essa expressão aqui, ó, eu não quis nem botar um tópico, é porque você tem que entender aqui que isso aqui é uma expression. Essa expressão aqui dá a ideia de não ter nada a ver com tal coisa. Então, é uma expressão negativa, tá? Então, aqui é a ideia de não ter nada a ver com tal coisa. Por exemplo, eu falo assim, não, mas peraí,
Eu não tenho nada a ver com essa briga, não. Eu não tenho nada a ver com essa discussão. Olha, eu não tenho nada a ver com essas mudanças que estão acontecendo. Don't judge me, não me julgue, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa ideia de não ter nada a ver com tal pessoa ou com tal coisa, no sentido de eu não estou envolvido, não estou conectado a isso. Percebe? É muito importante também a gente setar, não só a tradução, a gente setar a intenção. That's why I have a lot of examples here for you. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, isto é seu problema. Isso aqui é seu problema. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho conexão nenhuma com isso. Você tem que resolver isso sozinho, percebe? Então, eu ficaria assim, olha. That's your problem. Quer dizer, isso é problema seu, né? Então, eu ficaria assim, ó. That's your problem. Hey, that's your problem. It has. Eu vou até melhorar aqui, porque eu acho que todos os exemplos que eu peguei foi nesse sentido de it has. É, tipo a ideia de it has. Vamos botar até assim, ó. It has nothing to do. Essa situação, né? Então, ó. It has nothing to do with me. To do with me. Então, olha só. Isso é problema seu. That's your problem. It has nothing to do with me. Quer dizer, isso aqui, ó. It has nothing to do with. Isso aqui tudo, ó. Dá essa ideia de que isso não tem nada a ver comigo. No caso aqui, with me. Percebe? Vou dar mais um exemplo para ficar mais fácil, ó. Eu falo assim, esta briga, essa discussão aqui de briga, esta briga não tem nada a ver com você. Não precisa se preocupar. Don't worry. No worries. Então, eu falaria, this argument, ó, briga, discussão de tipo briga, de alfinetada, de briga mesmo. This argument has nothing to do with you. Gabi, mas você não falou que era it? Sim, aqui no caso o it está sendo representado por this argument, né? A gente pegou e desembrulhou esse it e descobriu que dentro dele estava representando a ideia de this argument nessa frase. Então, esta briga não tem nada a ver com você, comigo, with me, com você, with you. So, this argument has nothing to do with you. One more example. Eu posso falar, mas peraí, está no meio da discussão com alguém, você fala assim, isso não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Agora, aqui não é um discutindo, tá? Que a gente está discutindo, brigando, que a gente está conversando, batendo papo aqui, entendeu? Então, eu falo, isso não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Então, ficaria assim, ó, that has nothing to do with what we're discussing. Então, essa ideia de discuss, esse verbo aqui, né, ó, to discuss, é a ideia de conversar, de debater, de discutir, mas não no sentido de fight. De fight é ótimo, né? De fight. Então, aqui, ó, é interessante até essa diferença aqui de vocabulary. Argument, que é igual que a gente viu aqui, ó. Argument é briga, é discussão de briga, sabe? De desentendimento. Discussion, que vem da palavra discussing, é discussão, mas de debate. Tá só conversando, né? Então, tem essa diferença aqui. Do mesmo jeito que se você quiser falar a ideia de discutir, de brigar, to argue. Discutir, de debater, discuss. Percebe? Então, tem esse padrão aqui. Lindo. Então, eu falo, hey, that has nothing to do with what we're discussing. Quer dizer, pera lá, ou isso não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Por que você está falando, está trazendo à tona esse assunto? Então, isso não tem nada a ver. Então, ó, that, né? Aqui no caso, ao invés de it, botou that, mas poderia ser it. Tá? Sem problema algum. It has nothing to do with. Quer dizer, não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo, o que nós estamos conversando aqui, debatendo. Então, olha que interessante. Aqui eu não vou botar de red, né? Porque senão você vai confundir achando que é feito cotonete. Então, olha só. Essa expressão, it has. Gabi, mas você não falou que era have? Por que tá has? Por que está has, Gabi? Lembra lá da informação número 1 que eu te dei aqui, ó? Com he, she e it, vamos usar has no presente, na afirmativa. Então, ó, isso não tem nada a ver com você. It has nothing to do with... Não. Então, de novo, ó.
That's your problem. It has nothing to do with me. This argument has nothing to do with you. It has nothing to do with what we're discussing. Na verdade, aqui você poderia falar assim, esse tópico, né? Esse assunto, esse tópico, this topic has nothing to do with what we're discussing, Maravilha. Então, observa também esse padrão de uso aqui dessa expressão. Pronunciation, that's your problem. Tranquilo. It has not, it, tá? Coisa importante aqui, ó. A pronúncia disso aqui, it, não é eat. Se você falar eat, você está falando comer. To eat. Isso é um i longo. Sorrisão, eat, eat. Aqui é it. I fechado. O mesmo i de this. It. Então, it. It has nothing to do with me. Pronúncia aqui. This argument. Então, aqui é argument. A dica para você, para facilitar, a parte mais forte daqui é no R. Argument. Então, é argument, argument, argument. Percebe? Has nothing to do with you. This topic has nothing to do with what we're discussing. Discussing. Aqui é no K. Discussing. A mais forte. Maravilha. Agora, efeito cotonete. Temos vários efeitos cotonetes que dá pra gente poder aplicar aqui. Quer ver? Tô botando de red, né? Aqui, ó. That's your problem. Hey, that's your problem. Isso é problema seu. That's your. It has nothing, tranquilo, it has nothing to do with me. This argument has nothing to do with you. With you. Dá pra fazer uma conexãozinha aqui, ó. With you, ao invés de falar with you. Conexão fluida. This topic has nothing to do, tranquilo, has nothing to do with what, acho que normal, né? With what we're discussing. Dica de pronúncia. Em relação a isso daqui, ó. A pronúncia dessa contração, né, de we com are, que fica assim, né, ó. A pronúncia disso pode ser pronunciada igual isso aqui, ó. Were, que seria tipo assim, ó. Were, como se estivesse pronunciando isso daqui, tá? Were. Então, você pode falar assim, were. Mais fácil, né? Ou pode falar we are, no problem. Tem vários jeitos de pronunciar isso daqui, mas were é mais fácil, foca nele. Então, this topic has nothing to do with what we're discussing. Wonderful. Outro uso para essa ideia de have, de ter. Olha só. Eu posso, tá vendo? Foi bem isso mesmo, gente. Agora o próximo tem a ver com o português. Olha só. A ideia de dar à luz. Give birth. Então, é você dar à luz no sentido da mulher quando ela tem filhos, né? Então, a ação do bebê nascer. Olha que interessante. A gente faz o mesmo raciocínio em português. Olha só. Por exemplo, eu falaria assim, ó. Ela vai ter um bebê. Então, quer dizer, she's pregnant, né? Ela tá grávida. Ela vai ter um bebê. Essa ideia de que ela vai ter um bebê é que ela vai dar à luz a um bebê, né? Ela vai dar vida a um bebê no nascimento. Então, ficaria she's going to have a baby. Então, ela vai ter um bebê, tá vendo? Eles usam a mesma lógica que a nossa, ou nós usamos a mesma lógica deles. Então, she's going to have a baby. Então, ter um bebê. She's going to have a baby. Ou eu posso falar, por exemplo, que ela teve, vamos falar um pouquinho desse have no passado, que fica como, ó, na afirmativa fica como, deixa eu só botar a formatação aqui, porque eu botei menor por conta disso. Passado, had. Então, ó, eu poderia falar assim, que ela teve o primeiro filho dela quando ela tinha 25 anos. Então, ficaria assim, ó. She had her first child when she was 25. Ou eu posso falar when she was 25 years old, tá? Então, eu posso botar when she was 25 years old, ou eu posso só botar 25. Para caber aqui bonitinho, vamos botar só até 25. When she was 25, quer dizer, quando ela tinha 25 anos. Então, ela teve, quer dizer, ela deu à luz ao primeiro filho dela, né? Ela deu vida
ao primeiro filho dela quando ela tinha 25 anos. Ela pariu quando ela tinha 25 anos. She had her first child. Aí você fala pra mim, Gabi, dúvida de vocabulário. I have a question. Eu tenho uma dúvida. I have a question. Olha outros do have. Quando a gente falou de filhos aqui, você não falou que era children ou kids? Sim. Isso daqui é o uso do quê? Do plural. 3 filhos. Então, você fala children ou você pode falar kids. No singular, para você falar assim, que ela teve o primeiro filho dela. Então, é um só. Aí vai ser child. Ou você pode falar também kid, tá? Vejo mais eles usando child aqui nesse tipo de contexto. Então, ela teve o primeiro filho dela. Não sabemos se é homem ou mulher. She had her first child when she was 25. Então, aqui, ó, tá vendo? Passado, ó, had. Então, olha o que a gente tá pegando aqui, ó. Quando foi pra gente poder falar que ele tem 3 irmãos, ó, he has 3 brothers, percebe? Se fosse, por exemplo, ela tem três irmãs, she has 5, vai. She has 5 sisters. Então, tá vendo? He has, she has. Ela tem. Aqui, por que ficou had? Porque é passado. E lembra, no passado fica igual para todo mundo. Então, ela teve o primeiro filho dela. Ela deu à luz ao primeiro filho dela quando ela tinha 25 anos. Então, she had. She had her first child when she was 25. Ou eu posso falar, ela teve uma menina. Ela deu vida, ela deu luz a uma menina. Então, não no sentido de que ela tinha uma menina. Não, ela deu à luz, entendeu? Ela pariu uma menina. Então, ficaria, she had a girl. She had a girl. She had a girl. Ela teve um menino. She had a boy. Percebe? Então, had no passado. Então, esses 3 exemplos aqui, ó. A ideia de ter um bebê, mas não no sentido de ter, tipo, ela tem um bebê. Não, é a ação de parir, percebe? Ou ela teve o primeiro filho dela, então ela pariu o primeiro filho dela, ela deu luz, acho que fica mais bonito, né? Ela deu luz ao primeiro filho dela. Então, ela teve um menino, então ela pariu, né? Ela deu luz a um menino. Conseguiu pegar essa diferença? E é o mesmo raciocínio do português, né? Então, todos eles nesse sentido de give birth, que é essa ideia tipo de dar à luz também, enfim. Pronúncia. She's. Ó, a pronúncia disso daqui, do she com is, né? O que é esse she's? She com is. A pronúncia, imagina, vamos aplicar a técnica barra, ó. Imagina que você tá falando assim, olha. She's going, she's. E é um i longo, she's. Então, she's going. She's going to have a baby, tranquilo. She had her first child. Tá. Child. Em uma das aulas de pronúncia aqui no YouTube, recentemente, eu falei sobre esse child. Just a second, please. She had her... I'm so sorry. She had her first child when she was 25. Pronúncia desse 25, né? Se for para escrever por extenso. Então, fica 25. 25. No inglês americano, muito comum eles omitirem esse som, o som desse T. Só o som, a escrita fica marcada, tá? Mas é muito comum eles falarem assim, então, ó, 25. Tipo assim, 25, tá? Ou pode falar 25, não tem problema. She had her first child when she was 25. She had a boy. Tranquilo. Agora, efeito cotonete. Entupido. Entupido. Então, ó. She's going to have a... Ou have a de novo. She's going to have a baby. She had her first child when she was 25. She had her first child. She had her first child when she was 25. She had a... Ou had aqui também. She had a boy. She had a boy. She's going to have a baby. She had her first child when she was 25. Tá. Aqui nesse first, a gente pode só marcar o T, mas não explodir. Então fica assim. She had her first child. Segura o T. She had her first child when she was 25. Então, quando ela tinha 25 anos. Então, todos eles nessa ideia de ter um bebê, teve o primeiro filho,
Teve um menino. Ah, ela teve um menino. Olha só, tava todo mundo querendo saber qual que era o sexo do bebê. It's a boy. É um garoto. Então, olha só. Relationships, disease, when something is necessary, it has nothing to do with to give birth. Mais um uso do have. Mais um uso essencial muito comum. Quando eles usam na expressão have ou to have no idea. Ponto pra gente também, porque no português a gente usa o mesmo raciocínio, né? Então, que é a ideia de tipo assim, cara, eu não tenho ideia. Não tenho a menor ideia do que seja. Então, por exemplo, a gente não falaria assim, ó. Quer ver? Qual que é o nome dele? Não tenho ideia. Não faço ideia. Percebe? Então, ficaria assim. What's his name? Alguém pergunta, aí outra pessoa vai e responde. I have no idea. Então, tá vendo? Ó, eu não tenho ideia. Então, essa ideia de have no idea já tá na negativa. I have no idea. I have no idea. What's his name? I have no idea. Ou eu posso perguntar assim, olha, o que ela tá falando, hein? Sobre o que ela tá falando? Eu não tô entendendo sobre qual é o assunto que ela tá falando. Então, ficaria a pergunta. Duas pessoas conversando, né? What's she talking about? Hey, what's she talking about? Aí eu posso falar assim, eu não tenho ideia. Não faço ideia. I have no idea. What's she talking about? I have no idea. I have no idea, percebe? Ou ainda, eu posso inverter um pouquinho essa ideia de have no idea, falar I have no idea, e falar assim, ó, imagina que alguém me pergunta assim, Gabi, foi difícil? Sei lá, a prova, eu ia fazer uma prova difícil, a pessoa me pergunta, oh, was it hard? Was it difficult? Was it hard? Aí, se eu falar I have no idea, é porque, tipo assim, eu nem fiz a prova, eu não tenho nem ideia. Não é esse o caso. Eu posso falar you have no idea. Oh my gosh, you have no idea. Que seria tipo assim, você não tem ideia do tão difícil que foi. Então não preciso nem falar mais nada, né? A pessoa pergunta, was it hard? Eu falo, oh, you have no idea. Você não faz ideia do tanto que foi difícil, sabe? Então, you have no idea. Então, eu quis adicionar esse uso aqui para poder dar essa variação que é quase dentro da mesma ideia, né? Então, fica mais fácil de você memorizar também. Então, I have no idea, ou você fala you have no idea. Pronunciation, vamos ver aqui, ó. What's his, tá, interessante, não é his, não é he, não é his. É o mesmo E do this, daqui, ó, do it, percebe? With. Então, esse mesmo tipo de E. Então, aqui é his. What's his name? Qual é o nome dele? Eu não faço ideia. Então, I have no idea. Idea, não é ideia. Não é idea. What's she talking? Tá, pronúncia disso daqui, ó. Não é tall, não marca o L, é talking. What's she talking about? What's she talking about? I have no idea. Was it hard? Esse hard é a ideia de difficult, difícil, né? Lindo. Efeito cotonete. What's his name? Tranquilo. I have no idea. Tranquilo. What's she talking about? Na hora de pronunciar esse about. Então, não precisa explodir esse T final. What's she talking about? Segura, não é que você vai ignorar o T, só dá uma segurada. What's she talking about? I have no idea. Was it? Conexão aqui do was com it. Was it hard? You have no idea. Meu Deus, você não faz ideia. You have no idea. Quer dizer, me dei mal da prova. Tudo bem? Have no idea. Esse outro uso aqui que eu separei, ó, já foram quantos? Vamos contar aqui comigo. Você tá anotando, né? E repetindo em voz alta comigo. Então, ó, relationships, disease, when something is necessary, it has nothing to do with, give birth, have no idea. Acho que tá certo, perfeito. Esse aqui é o número 7. Olha só, outro uso muito comum é na expressão quando eles combinam can I have nananã?
Essa expressão aqui, ó, essa combinação de can I have tal coisa, eles usam muito para poder fazer pedidos. Por exemplo, in a restaurant, in a hotel, quando você quer fazer um pedido para alguém. Seria o nosso, tá, você pode me ver tal coisa? Se a gente traduz literalmente, a ideia de eu posso ter. Então é como se em português a gente a partir de agora começasse a falar: oi, eu posso ter a conta, por favor? Porque agora eu não tenho a conta aqui. Eu posso ter a conta? Sabe, eu posso ter uma caneta, por favor? Então é nesse sentido, entende? Então esse can I have. Na forma natural pra gente, a gente falaria assim, né? Você pode me ver? Ah, você pode me ver uma caneta, você pode me ver a conta, né? Mas se for para poder pegar exatamente a mesma linha de raciocínio do inglês, essa ideia, eu posso ter tal coisa para fazer pedidos. Associa esse can I have assim, para fazer pedidos. Sabe aquele beliscão que eu dei? Tá doendo. Eu levei muito a sério. Olha só. Você pode me ver a conta? Então ficaria num restaurante, por exemplo. Can I have the check, please? Can I have the check, please? Então no inglês americano, para eles falarem conta, eles falam check. Can I have the check, please? Então, você pode me ver a conta, por favor? Então você está falando com o waiter, com o garçom, por exemplo. Ou eu posso perguntar assim, olha, você pode me dar um autógrafo? Então, tipo assim, você pode me ver o seu autógrafo? Por favor, eu posso ter o seu autógrafo? Então, ficaria, can I have your autograph? Can I have your autograph? Então, autograph, essa ideia de autógrafo. Can I have your autograph? Olha o padrão aqui. Ou vamos supor que você está no restaurante ali, sei lá, no balcão do restaurante, e o garçom tá te atendendo, né? A pessoa tá te atendendo ali bonito, sabe já o que você tá comendo ali. Aí você pede mais um. Você pode me ver mais um? Tipo desse daqui? Percebe? Então ficaria, can I have another one? Para você poder falar essa frase, o cara precisa saber, a pessoa precisa saber o que é que você estava comendo, o que você tá pedindo, entende? Então tem que ter um contexto. Então você falaria, oh, can I have another one? Can I have another one? Percebe? Então, can I have another one? Então, a gente pode usar o have também nesse tipo de contexto, para a gente poder falar de, você pode me ver tal coisa? Percebe? Eu posso ter tal coisa? Eu posso ter a conta, por favor? Eu posso ter seu autógrafo? Eu posso ter mais um desse daqui? Can I have another one? Maravilha. Pronúncia. Can, tranquilo, né? Can. Can I have the check? Check, não é check, não é check. Can I have the check, please? Can I have your autograph? Tá a pronúncia de autograph. E aqui, ó, another. Botando a língua entre os dentes para marcar o another. Percebe? Efeito cotonete, lotado. Começar já pelo can I. Não é assim, é de red. Então, can I? Can I? Can I? Can I have the check? Can I have the check? Can I have the check, please? Can I have your... Não é have aqui, mas é have your. Can I have your autograph? Can I have... Tudão, olha aqui esse aqui, hein? Can I have another one? Can I have another one? Eita, esse aqui vai tudo, gente, olha só. Can I have another one. Can I have another one? Can I have another one, please? Pode botar um please no final de tudo aqui para ficar polido, né? Can I have another one? Então, can I have another one? Percebe? Então, vários efeitos cotonetes aqui. Outro uso desse have, também muito comum, e a gente também fala a mesma coisa em português, é quando a gente está desejando para a pessoa um bom dia. Então, quando a gente usa a ideia de have, com a palavra day, week, year, morning e assim por diante. Então, quando a gente fala assim, tenha um bom dia, tenha uma boa semana, tenha um bom ano, sabe? Então, possibilidades aqui, ó, que a gente pode usar. A gente pode falar assim, por exemplo, ó, tenha uma boa semana. É domingo, sei lá, eu falo pra pessoa, tenha uma boa semana. Então, eu falaria, have a nice week. Have a nice week. Aqui pode ser, ao invés de nice, falar great, tá? Tanto faz. Have a nice week, have a great week. Ou eu posso falar, por exemplo, obrigada por comprar conosco, né? Por comprar coisas aqui na nossa loja. Tenha um bom dia.
Então, ficaria assim, ó. Thanks for shopping with us. Have a nice day. Percebe, ó? Tenha, have, um bom dia, a nice day ou a great day. Pode substituir o nice por great. Então, have a nice week. Have a great week. Assim fica melhor, né? Então, have a nice day. Ou eu posso falar, por exemplo, no passado e falar assim, nossa, eu tive um dia longo no trabalho, no sentido de que foi puxado, sabe? Eles usam a nossa mesma lógica, gente. Então, ficaria assim, ó. I had a long day at work. I had a long day at work. Quer dizer, eu tive um dia longo no trabalho. Então, aqui, ó, usando no passado, né? I had, eu tive um dia longo no trabalho. A long day at work. Percebe? Pronúncia. Have a nice ou great week. Bem, e longo e sorrindo. Week. Thanks. Língua entre os dentes. Thanks. Mais relaxado, não precisa botar atenção. Thanks for shopping with us. Have a nice day. I had a long day at work. Tranquilo. Agora, efeito cotonete. Have a nice week. Have a great week. Aqui, ó, se você for usar o great, muito provável de falar assim, ó. Great. Só marca o T e não explode. Have a great week. Have a great week. Have a nice week. Thanks for shopping with us. With us. Então, você pode falar with us. Thanks for shopping with us. Have a nice day. I had a long day at work. Long day at work. Aqui, ó, esse at. Pode só posicionar e não explodir. At work. Posiciona o T. At. Não precisa explodir. At work. I had a long day at work. Percebe? Então, usando essa ideia de have, com day, week, year, morning. Mais um, ó. Imagina que você tá para entrar prestes a entrar no voo, por exemplo, viajar de avião. Então, eu poderia falar assim, have a good flight. Have a nice trip. Ah, tem uma boa viagem. Então, have a nice trip. Percebe? Você fala para os amigos que você vai viajar. Have a nice trip. Have a good trip. Have a great trip. Great trip. Have a nice trip. Maravilha. O último uso que eu trouxe aqui para a gente poder explorar juntos é quando a gente fala a ideia de usar este have no contexto de comer e beber. Então, olha só que loucura. O have, basicamente, ele vai poder substituir a ideia de eat. Vamos copiar a formatação. Ele vai poder substituir a ideia de to eat or to drink. Como assim, Gabi? Comer e beber. Na prática, como é que isso aqui fica? Ó, eu posso falar assim, por exemplo, ó. Nós comemos, no passado, nós comemos pizza no jantar ontem à noite. Por isso que eu tô passando mal agora. Então, eu falaria, nós comemos pizza. Uma das formas de falar isso daqui é falar assim, ó. We ate pizza, né? O passado de eat é ate. Então, we ate pizza for dinner last night. Tranquilo, tá certo também, tá? Só que é muito comum, ao invés de falar we ate, eles colocarem a ideia do have aqui. No caso, no passado, vai ficar had. Muito bem. Então, ficaria, oh, we had pizza for dinner last night. Eu poderia perguntar assim, vem cá, o que você comeu no jantar ontem à noite? Então, ficaria, what did you eat? Pode ser, for dinner last night. Então, quer dizer, o que você comeu, né? Bota o eat. Ou eu posso botar o have. What did you have for dinner last night? Percebe? Então, Gabi, aqui é o que você teve para o jantar ontem à noite? É de comer. Ah, como é que eu vou saber se é comer ou beber? Vai depender do contexto. A pessoa vai ter que te dar mais informações para ficar bem claro o que é. Tudo bem? Então, we had pizza for dinner last night. Ou eu posso falar assim, que nós vamos almoçar, comer o almoço na casa da minha mãe amanhã. Eu falo assim, honey, ó, já não programa nada, viu? Porque amanhã nós vamos almoçar, comer o almoço na casa da minha mãe. Então, ficaria assim, ó. We're going
to have lunch in my mother's house tomorrow. Então, olha que interessante. Essa ideia de almoçar, tipo assim, comer o almoço. Pronto. Essa ideia de almoçar, comer o almoço, então a gente pode usar essa combinação. Almoço é lunch, então fica have lunch. Então, aqui por isso que a gente tem, ó, tomar café da manhã, to have breakfast. Almoçar, to have lunch. Jantar, to have dinner. Tá vendo essa combinação de have com as refeições? Porque o have, ele é usado nesse sentido de comer e beber. Então, we're going to have lunch in my mother's house tomorrow. Percebe? We're going to have lunch. Ah, Gabi, dúvida de estrutura. Por que ficou we're going to have lunch? Né? Por que botou essa estrutura de we are going to? Para indicar futuro. Nós vamos almoçar na casa da minha mãe amanhã. We're going to have lunch in my mother's house tomorrow. Maravilha. Ou eu tô lá no restaurante, né? Lembra lá? Can I have the check, please? Posso ver a conta, por favor? E aí, lá no restaurante, eu posso falar assim, eu vou beber uma taça de vinho tinto, por favor. Né? Então, uma das formas de você fazer um pedido. Eu vou beber uma taça de vinho tinto, por favor. Então, essa ideia de eu vou beber, você pode sim falar. I will drink a glass of wine. Vamos botar de vinho tinto. Of red wine, please. Olha como fala vinho tinto em inglês. Então, ó, red wine. Tipo, vinho vermelho. Eu posso falar I will drink, não tem problema. Só que é muito comum eles botarem o have aqui. Entendeu? Por conta desse uso. Então, I will have a glass of red wine, please. Ao invés de falar I will, é muito provável deles contraírem aqui, ó. E falarem all. All have. All have a glass of red wine, please. Então, eu vou beber, né? Uma taça de vinho tinto, por favor. E aí você faz o pedido, a pessoa vai entender, né? Que você está querendo aquele pedido. Então, olha só essa combinação, ó. Comemos pizza. Had pizza. We're going to have lunch. Comer o almoço. Beber uma taça de vinho tinto. Tá vendo? Ó, essa combinação de have e as variações dele, né? Tá no passado, no presente, enfim. Com uma comida, uma bebida. Ou uma refeição. Breakfast, lunch, dinner. Então, we had pizza for dinner last night. We're going to have lunch in my mother's house tomorrow. All have a glass of red wine, please. Pronúncia. We had, tranquilo, pizza for dinner last night. We're going to have lunch in my mother's house. House. Não é som de Z, é som de tipo a balinha house. Então, é house. Tomorrow. Ou, pronúncia dessa contração, ó. I com will, você pode contrair e fica isso aqui. A pronúncia, uma das formas de pronunciar isso aqui é como se estivesse falando assim, ó. All. E um Lzinho marcando lá no céu da boca. All. Então, all have. A glass of red wine. Tranquilo. Agora, efeito cotonete. Me segura. Tá preparado? Ó. We had pizza for dinner last night. Olha aqui. Na hora de falar esse last night, por conta desse T final, last night, que explode, vamos poder só segurar ele. Vamos poder só não. Vamos poder ter essa opção. Então, você pode falar last night, segurando. We had pizza for dinner last night. Dá só uma marcadinha. Ou você pode falar last night. O que acontece quando você explode tudo? Você perde agilidade na fala, gasta mais energia. Por isso que o nativo tende a falar last night, sem pena e nem dó. We had pizza for dinner last night. We had pizza for dinner last night. Percebe? Were. Lembra do mesmo were que eu falei lá de pronúncia? Beleza. We're going to have lunch in my mother's house tomorrow. Tranquilo? We're going to have lunch in my mother's house. Tranquilo. All, que foi aquela pronúncia que eu falei, all have a, já falamos várias vezes, all have a glass of, all have a glass of red wine, please. I'll have a glass of red wine, please.
Percebe? Nossa, falou muito rápido. Não, aqui é por conta do all, have a glass of. Isso traz agilidade. All have a glass of red wine, please. Não estou botando intenção de falar rapidão. E sim, são essas conexões. Por isso que eu falo que efeito cotonete save your life. Salva a sua vida e abre um horizonte com o inglês de fluência. Fluência ao ouvir inglês, fluência ao falar. E a sua fala soar cada vez mais natural, cada vez mais sem ruído. Maravilha! E assim, a gente fecha então, ó, esse raciocínio, a gente vai fazer uma revisão, tá? Dessas coisas que a gente falou aqui. Então, olha só todos esses usos aqui da ideia de have. Então, como você pode ver, tiveram usos que a gente usa da mesma forma em português e tiveram usos que não, que é um raciocínio bem único e específico do inglês. Mas todos esses 9 usos aqui são essenciais. Você precisa dominar esses usos do have, independente de a gente poder usar o português na preferência ou não, percebe? E eu quis compartilhar vários exemplos com cada uso deles, porque essa aqui, ó, inclusive dentro do método DQD, essa é uma das filosofias. Eu sempre mostro que você precisa ter exemplos para que aquilo fique claro para você, para que você tenha a possibilidade de usar aquilo ali de forma natural e de forma correta das próximas vezes que você for falar. Não adianta você ficar só limitado à tradução das coisas em inglês. Esse tipo de estudo, gente, de inglês é um estudo lá dos anos 90, lá de trás, quando o mundo não era globalizado, quando as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro país, enfim, não precisavam tanto estar falando inglês, a não ser que nascesse no país, né, que fala inglês, enfim. Mas que não tinha esse consumo de filmes, de séries, essa coisa de precisar do inglês no trabalho, viagem, as pessoas não viajavam tanto. Então, lá naquela época, esse estudo passivo de inglês, onde você fica só pegando ali a tradução da palavra e ponto final, né, só para desenvolver leitura passiva, era suficiente, tava ok, sabe? Agora, o mundo mudou, a necessidade mudou. E se você me segue, me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, você sabe que uma das filosofias do Gabi Modesto Teacher, da minha pessoa, é te ensinar a dar vida ao seu inglês. Não só você falar assim, eu consigo ler umas coisinhas em inglês ali, mas não sei falar, não sei ouvir, não me sinto confiante, minha pronúncia não tá boa. Então, se você quer ter esses resultados de fluência no seu inglês, saiba que isso é totalmente possível, independente da sua idade, independente. O único pré-requisito é você colocar a mão na massa na direção certa. Não adianta nem só você ter velocidade ou você ter intensidade se você não estiver indo na direção certa. Entende? O que é a direção certa? Fazer coisas que te levem até a fluência. Como, por exemplo, o método DQD, encher os seus 4 potes de fluência aplicando, por exemplo, várias filosofias que aplicamos durante essa aula de hoje. Vamos fazer uma revisão geral, porque é bom que a gente pratique um pouquinho mais de pronúncia, enfim, é bom que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários abaixo, tá? Dúvidas sobre essas coisas que a gente falou. Então vamos lá, vamos fazer vou pegar aqui meu microfone, vamos lá, ó. Vamos ler junto comigo, combinado? Não depois. Então, vamos lá. 1, 2, 3. I have 3 children. I have 3 kids. He has 3 brothers and 1 sister. She has 5 sisters. Do you have a big family? Do you have a dog? I have a headache. I have a cold. Ooh, I had a terrible hangover the next morning. I have a terrible hangover. You have to follow the rules. I have to go to the bank tomorrow. You have to read this book. It's fantastic. Hey, that's your problem. It has nothing to do with me. This argument has nothing to do with you. Don't worry. This topic has nothing to do with what we're discussing. She's going to have a baby.
She had her first child when she was 25. She had a boy. What's his name? I have no idea. What's she talking about? I have no idea. Was it hard? You have no idea. Can I have the check, please? Can I have your autograph, please? Oh, can I have another one? Have a nice week. Thanks for shopping with us. Have a nice day. Ooh, I had a long day at work. Have a nice trip. We had pizza for dinner last night. We're going to have lunch in my mother's house tomorrow. I'll have a glass of red wine, please. Beautiful, wonderful, maravilha. Se for preciso, volte agora para você poder reforçar qualquer coisa que tenha ficado em aberto. If you have any questions, just send me a message. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo sobre essa nossa aula de hoje. Se você não me segue aqui ainda no Gabi Modesto Teacher, se inscreva. Tem um botãozinho aqui assim, ó, vermelho, eu acho, escrito inscrever-se. Se inscreva para você poder não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo aqui no YouTube. Não me segue ainda no Instagram. Eu não acredito nisso. Unbelievable. Inacreditável. Gabi Modesto Teacher lá no Instagram também. Posto várias dicas de inglês diariamente, diferente aqui do YouTube. Dicas diferentes. E se você gostou desse vídeo, dessa aula de hoje, deixa o seu like aqui pra mim. E aqui nos comentários coloca pra mim, ó, qual foi a expressão, a estrutura que você mais gostou de aprender comigo na aula de hoje. Foi muito conteúdo, hein? Foi uma aula bem recheada. Mão na massa, Brasil! See you next class. Bye, bye!